A todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e podem se assentar. E quero expressar a minha grande alegria em retornar à igreja aqui do Jardim Silvino, em Cambé, pastoreada pelo pastor Ezequiel Alves da Rocha, a quem conheço desde o final do século passado, né? É mais ou menos isso, né? E talvez, para ser mais preciso, bem finalzinho do milênio, né? Então a gente tem uma amizade de muitos anos, prazer em revê-lo, sua esposa, a irmã Neuci, e também rever a irmã Lídia Flora, prazer revê-la, e as irmãs do círculo de oração, muito obrigado pelo privilégio que vocês estão me dando de participar desse evento, dessa celebração. E aqui também parabenizar as dirigentes, a irmã Tereza, que nós conhecemos também há tantos anos, e a segunda dirigente, a irmã Helena, e todas as demais irmãs e irmãos, obreiros estão aqui em cima, na minha retaguarda, e irmãos de outras localidades. E agradeço ao pastor da igreja, pastor Ezequiel, quando me convidou para estar aqui, e está me concedendo o uso do púlpito que por direito cabe a ele. Então obrigado pelo convite, pela honra. Irmãos, vamos ao nosso texto que eu quero compartilhar com vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Parabéns às irmãs por mais um ano, por mais esse momento de gratidão a Deus. E eu sempre costumo dizer que tudo quanto Deus levanta, Deus sustenta. E vocês foram levantadas por Deus, e Deus as sustentará até o fim. Ainda que venham tempestades, vendavais, intempéries, ainda que o inferno se levante, Deus as sustentará até o fim. E se eu fosse usar outro nome para círculo de oração, eu usaria intercessoras do Senhor. Então vocês não sabem o quanto vocês são valiosas no reino de Deus. Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, é um texto muito conhecido, porém eu creio que sempre tem algo a ser acrescentado ao nosso conhecimento, porque a Bíblia é inesgotável. Mesmo assentados, vamos ficar em pé então, por gentileza. Eu fiquei indefinido, já que vocês definiram, eu completei. Então, segunda aos Coríntios 12, 1 em diante, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu quero, dentro desse texto que nós estamos com ele em mãos, usar um tema que ele é bem pertinente ao texto, bem estampado mesmo. E qual é o tema que eu quero aqui dividir com vocês nesta noite? Que os espinhos não podem tirar o prazer de viver. Gente, para mim isso é uma verdade mais do que certa. Os espinhos não podem tirar o prazer de viver. Quando eu digo para qualquer pessoa, eu sou crente, para mim particularmente, essa expressão, ser crente, tem que ser sinônimo de alegria, de prazer, de contentamento. O que adianta eu dizer que sou crente e viver de cara fechada, carranca o tempo todo, azedo, amargo, intragável, intratável? O que adianta, gente? Qual o sentido? Então, eu quero que vocês entendam nessa noite qual é a minha forma de expressar dentro de um contexto bíblico. Quando nós olhamos a Bíblia, aqui mais precisamente o texto de Paulo aos Coríntios, quando nós olhamos um fato, é bem racional esse fato, gente. Que fato é esse? O fato de ser e o fato de estar. Eu, quando digo sou, eu quero dizer que eu sou permanentemente, eu sou a vida toda, eu sou continuamente, eu sou incessantemente uma pessoa alegre. Eu sou, é o verbo ser, eu sou uma pessoa alegre. Porém, eu posso ter momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de gemidos, momentos de lágrimas. Morreu alguém, eu vou estar triste. Houve uma situação inesperada na família, uma fatalidade, eu vou estar triste. Estar, gente, significa algo temporário, algo momentâneo, algo transitório. Então nós temos momentos de tristeza, porém nós temos que ser pessoas alegres, pessoas felizes. Por que isso, Moisés? Porque quando nós olhamos os evangelhos, não estou aqui criando nenhuma teologia, não estou aqui usando nenhuma expressão de subterfúgio, mas quando nós olhamos os evangelhos, Jesus usou, e Lucas foi o mais preciso dos 4 evangelistas, por sinal muito minucioso, muito detalhista. Ele disse para os seus discípulos: o reino de Deus está em vós. Essa expressão, gente, em é uma preposição, significa dentro. Em significa dentro. Então nós nunca fomos aos céus, nunca fomos. Porém, Jesus, quando veio, ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus trouxe uma partícula do céu ao nosso coração. Nós não subimos, mas Jesus desceu e trouxe até nós algo do céu. Então, se existe algo do céu em nós, gente, nós temos que ser felizes, temos que ser alegres. A nossa alegria não é causada por uma coisa produzida pelo homem, porque tudo quanto é produzido pelo homem é temporário, é enganoso, pode ser prejudicial,
pode ser nocivo. E vou usar para vocês uma expressão aqui que é bem conhecida de todos. Por exemplo, quem é fumante? Por que fuma? Se você perguntar para alguém que é fumante, entre algumas justificativas, ele vai dizer: me dá bem-estar, me dá prazer. É um tipo de expressão que você vai ouvir. Quando um fumante pega um cigarro e ele bota na boca o cigarro depois de aceso, ele dá a primeira tragada no cigarro. Depois que ele dá a primeira tragada, de 7 a 19 segundos, a corrente sanguínea leva a nicotina para o cérebro, e ele tem a sensação de estar satisfeito, saciado. Gente, a bebida alcoólica, a droga, o cigarro, são coisas tão nocivas que o nosso cérebro, ele tem uma membrana protetora. Já fala protetora. Porém, o cigarro, a droga, o álcool traspassam essa membrana protetora. Então vocês imaginam, a corrente sanguínea leva a nicotina para o cérebro, e a pessoa usuária do cigarro, do tabaco, ele tem a sensação de estar satisfeito. Porém, essa sensação, entre aspas, ela demora tão somente 20 minutos e depois se acaba. Razão pela qual, depois de 20 minutos, tem que pegar um outro cigarro, fazer a mesma coisa, e assim sucessivamente. Há quem fuma 2 a 3 carteiras de cigarro por dia. Aí a pergunta é: quem é inteligente? Quando você pega um maço de cigarro, eu já peguei por curiosidade, lá tem uma advertência do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde adverte, 2 pontinhos: fumar é prejudicial à saúde. E lá tem algumas fotos cadavéricas, pessoas deformadas, corroídas, apodrecidas. E hoje a maior incidência de câncer de pulmão é provocada pelo cigarro. A minha pergunta é: onde está a sabedoria dessa pessoa? É como se ele estivesse pegando veneno e tomando veneno, engolindo o veneno. Literalmente é isso. Isso é comprovado. A advertência existe. Então nós, como cristãos, irmãos, não precisamos de um cigarrinho, não precisamos de uma droguinha, não precisamos de uma bebedinha, não precisamos de prostituição. Nós temos o Espírito Santo que dá prazer à nossa vida, que dá alegria para nós. Então, os espinhos não podem tirar o prazer de viver. Repito, embora tenhamos alguns momentos de tristezas, o que é mais do que normal enquanto estivermos neste mundo. E de vez em quando eu costumo dizer, o nosso mundo, infelizmente, é um caldeirão de aflição, gente. E Jesus disse: no mundo tereis, ele afirmou, tereis aflições. Então, de onde vem essa aflição? De onde surge essa aflição? Eu tenho que dizer para vocês, embora vocês sabem, nós herdamos isso. Querendo ou não, todos nós herdamos. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. A história da humanidade tem quase 6.000 anos. Eles transgrediram, eles pecaram, e a fatura vem para todos nós até hoje. Querendo ou não, você já veio ao mundo com uma herança. E me permito dizer, vou mostrar para vocês uma herança maldita. Ah, Moisés, então começa a sofrer depois que nasce. Muitos sim, mas nem todos. Alguns já começam a nascer ainda no ventre materno. Hoje já é comum, a ciência tão avançada
fazer cirurgia na criança, no bebê, ainda no útero materno. Cirurgia cardíaca numa criança que está no útero materno. Olha a loucura! Então vocês começam a ver que o sofrimento existe a partir da gestação no ventre materno. E quando nós olhamos a Bíblia, quando Adão e Eva pecaram, Deus já traçou qual seria a sentença. Eu diria um pacote, não apenas uma, mas um pacote de consequências. Quando você abre a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, você vê quais foram as consequências. Quando eu falei para vocês herança maldita, Jesus, através da pessoa de Deus, Deus fala para Adão e fala para Eva: maldita é a terra. Maldita é a terra. Segunda consequência: com dor comerás. Terceira consequência: espinhos e cardos também te produzirá. Ou seja, a terra vai produzir espinhos, a terra vai produzir cardos. E quando eu digo dentro da Bíblia, dentro da simbologia, espinho é símbolo de sofrimento. Isso é bem estampado. Então não se esqueça e guarde bem isso. Espinho simboliza sofrimento. A quarta consequência: no suor do seu rosto comerás. E a quinta consequência: és pó e em pó te tornarás. Então veja essa sentença com 5 consequências, como ato da rebeldia, da desobediência, e nós hoje estamos aqui sofrendo em decorrência disso, gente. Então é apenas a introdução que eu estou usando aqui para mostrar para vocês como nós estamos hoje, olhando para o mundo, olhando para a Bíblia, e como é que nós estamos enfrentando essa realidade. Então vamos lá, a primeira coisa, gente, que Paulo mostra para nós: qual foi a razão do espinho na carne dele. A princípio, ele não diz: houve um espinho na minha carne, e ontem eu tive esse tipo de constatação. Qual foi? Qual foi a razão do espinho na carne de Paulo? Qual foi a razão, gente? Quando você olha isso, a gente começa a ficar indagando a nós mesmos como nós temos que fazer essa leitura que Paulo fez. A razão é porque ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi onde ninguém jamais foi. Ele viu o que ninguém jamais viu. Ele ouviu o que ninguém jamais ouviu. E o que ele presenciou não tem palavras como expressar. Ele fala, não há como dizer. Então ele teve, gente, uma experiência singular. Ninguém teve experiência semelhante à de Paulo. Então ele fala: eu fui arrebatado até o terceiro céu. O que eu quero dizer para vocês é que Paulo teve um nível de espiritualidade como nenhum de nós, como nenhum outro personagem da Bíblia. O nível que ele atingiu de espiritualidade. Então isso quer dizer que nós, por mais crentes que sejamos, por mais consagrados, por mais santificados, por mais que venhamos orar, por mais que haja aproximação de Deus, não significa isenção de problemas, não significa isenção de sofrimentos. Ao contrário, pode aumentar, pode ser mais do que o normal. Então Paulo, ele teve o arrebatamento, e quando ele tem o arrebatamento,
Uma coisa que eu fico olhando aqui, gente, isso que me chama muito a atenção, que Deus manda um espinho na vida de Paulo. E quem é que traz esse espinho? Quem é o mensageiro? Olha que coisa mais absurda. O mensageiro, gente, é o próprio inimigo. Aqui está dizendo, um mensageiro de Satanás. Olha só que coisa mais curiosa. Trazer uma coisa que fazia Paulo gemer, fazia Paulo chorar. Aí eu começo a olhar para isso e a perguntar: como entender tudo isso? Como entender esse plano de Deus, essa forma de Deus trabalhar? Ouça bem uma coisa aqui: Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Quando Paulo teve a conversão indo a Damasco, bem pertinho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. A conversão dele foi genuína, autêntica, algo inusitado. Mas mesmo com uma conversão daquela natureza incontestável, mesmo assim Deus viu que Paulo poderia ficar orgulhoso, soberbo, exaltado. E se ele ficasse exaltado, ele não seria o que foi, não teria feito o que fez, não teria produzido o que produziu, e não significaria para o cristianismo o que ele significa hoje. 1/3 do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, o que foi aquele espinho, gente? Um contrapeso necessário, um mal necessário na vida de Paulo, para que ele não se exaltasse, não se orgulhasse. Quando eu digo para vocês que Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos, é porque nós não conhecemos a nós mesmos. Em Jeremias 17:5, Jeremias escreveu: enganoso é o coração do homem, e mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? Isso aqui não fala de próximo, o versículo que eu quero citar para vocês, que muitos interpretam equivocadamente, quando diz assim: maldito o homem que confia no homem. É dentro desse contexto. Se você pegar Jeremias 17:5 ao 9, está o que eu estou expondo a vocês. Confere depois. Então, maldito o homem que confia no homem, significa maldito aquele que confia em si mesmo, que diz: ah, eu boto fé no meu taco, eu sei quem eu sou. Infelizmente, me permita dizer, você não sabe quem você é. A grande verdade é que nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Nós somos aquilo que as nossas ações testificam. Então, quando Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem, é isso. Aí vem o versículo que eu citei para vocês: enganoso é o coração do homem, e mais perverso que todas as coisas. Aí vem uma interrogação: quem o conhecerá? Quantas vezes nós falamos algo, temos alguma ação ou reação que foi um desastre, foi totalmente fora da realidade que nós temos como cristãos. Depois nós paramos, refletimos e concluímos: ah, eu não queria ter falado daquele jeito, eu não queria ter reagido daquela forma. Isso mostra o quê? Você foi traído pelo seu coração, foi enganado pelo seu próprio coração. Uma hora ele deixou você fazer, outra hora ele disse que você não devia ter feito. E aí alguém já disse, eu ouvi, que o coração do homem é a terra onde ninguém pisa. Eu quero dizer para você nesta noite: existe um alguém chamado Deus, ele pisa nessa terra,
Ele caminha nessa terra, Ele palmilha essa terra, e Ele conhece milímetro por milímetro do teu coração. E Ele sabe que o teu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Quem o conhecerá? Só Deus é que sabe, com exatidão, gente. Então, Paulo se converteu, e Deus sabia que Paulo estava com a possibilidade, com a inclinação de ficar orgulhoso, soberbo, exaltado, e se perder pela caminhada fora. Aí Deus concluiu: para que ele não faça isso, eu tenho que colocar um contrapeso. E o contrapeso foi o espinho, gente. O contrapeso foi o sofrimento. E aí, aqui tem uma coisa que me leva a refletir. Quantas vezes nós questionamos a nós mesmos, indagamos a nós mesmos: por que tem que sofrer tanto assim? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa forma? Nesta noite, entenda bem uma coisa, é uma grande verdade: tudo quanto Deus permite acontecer na tua vida é necessário. É necessário. O que não é necessário, ou que seja inconveniente, Deus não permite chegar na tua tenda. Mas se Deus permitiu, é porque é necessário. Talvez, se fosse conforme o seu desejo, o seu pensamento, de não ter enfrentado problemas lá atrás, amarguras, angústias, obstáculos, empecilhos, sofrimentos e mais sofrimentos, talvez hoje você não estaria aqui na casa de Deus. Então muitos sofrimentos Deus permite para que nós estejamos sempre aos pés dEle, para que não saiamos de perto dEle. E felizes aqueles que percebem que é isso que Deus quer, permite o sofrimento para que nós estejamos pertinho dEle. E me veio agora uma coisa aqui no meu coração, e me permitam dizer, digamos, vamos imaginar o que um cenário, se for para Deus escolher, você estar longe dEle, porém sem Ele, longe dEle feliz, longe dEle sorrindo, ou estar perto dEle gemendo, perto dEle chorando, Deus não vai hesitar, Deus vai escolher você estar perto dEle e gemendo e chorando. Mas Deus não quer te perder. É por isso, Deus não quer abrir mão de você. Ele vai escolher ver você chorando mais aos pés dEle, do que longe e fora da vontade dEle. Então, Paulo, ele teve, gente, essas revelações. E por causa das revelações, por causa do nível que ele atingiu, Deus entendeu que era necessário haver um espinho na carne dele, para mantê-lo no caminho de Deus. Gente, eu estou usando a Bíblia, o texto está bem especificado. Pode não ser uma coisa boa aos nossos ouvidos, mas é muito melhor você levar uma lapada da verdade do que um abraço da mentira. Então eu prefiro a realidade, gente. E aí a segunda questão, a primeira eu estou falando qual a razão do espinho. A segunda questão, qual era o espinho? Gente, há tanta especulação, há tantos questionamentos, gente pequena, gente grande, gente famosa, gente não famosa, conhecida, não conhecida, gente estudada, não estudada, um punhado de gente fica especulando o que é o espinho na carne de Paulo. E se vocês têm dúvidas, vamos continuar com a dúvida, porque eu não vou dizer também. Eu não sei, tenho curiosidade. Quando chegar lá em cima, eu vou perguntar para Paulo: Paulo, me diga, eu sempre admirei Paulo,
Eu sempre te apreciei, me diga qual era o espinho. Mas o que era o espinho? Paulo não disse, gente. Não há nenhuma menção, nada que possa dizer era isso ou aquilo. E alguém pode dizer: Moisés, o que você diz? Eu vou aqui fazer uma colocação. Não estou dizendo o que é, apenas uma colocação que Paulo não disse, ele não definiu. Porque eu acredito que cada um de nós aqui, nós temos alguns espinhos, mas provavelmente cada um de nós tem um espinho na carne que não falamos para ninguém, não dizemos para ninguém, não revelamos a ninguém, só nós e Deus que sabemos, eu e Deus que sabemos. Ou você não tem um espinho, você guarda, você não revela, você não diz. Então nós temos espinhos no plural, e temos, quem sabe, um espinho no singular que nós não revelamos o que é esse espinho. Então todos nós temos um espinho. Aí Paulo, ele decide enfrentar a realidade e não se esquivar, não fugir, não se autoiludir. O problema estava instalado na vida dele, um espinho. Irmãos, eu vou usar aqui uma expressão, não estou acrescentando. Foram 31 anos trabalhando em gabinetes pastorais. Agora são 5 anos que eu estou dando suporte, dando auxílio. Hoje eu estive numa outra cidade que não é Londrina, próxima a Londrina. Fui atender voluntariamente um pastor de uma outra denominação que está com um problema de saúde emocional. E como eu o conheço, conversamos por telefone algumas vezes, e hoje à tarde fui até a cidade dele. Ficamos 1h30, quase 2 horas conversando, para amenizar, para minimizar o sofrimento desse pastor de uma outra denominação. Então 31 anos, voltando atrás aí, fora esses 5, são 36 anos, mas dentro dos gabinetes, já ouvi, quando o irmão vai lá e diz: o espinho da minha vida é o meu marido, que não é crente, ele me faz gemer, pastor, ele judia de mim, pastor. Já houve outras horas, onde um homem dizer para mim, não da nossa igreja, o espinho da minha vida é a minha mulher. Já teve um caso da nossa igreja, quando uma irmã disse: pastor, o meu problema, o espinho que eu sofro, meus filhos. Essa irmã tinha 6 filhos, é provável que alguns aqui a conheçam, é de Londrina. Ela tinha naquele período, há muitos anos atrás, 3 filhos presos no mesmo tempo. De 6 filhos, 3 estavam na cadeia. Ela dizia: pastor, olha a minha situação. Quem sabe o espinho da sua carne é o seu vizinho, ou quem sabe seu chefe de trabalho, o seu patrão, um parente, um suposto amigo, entre aspas. Aí vamos imaginar de maneira muito reflexiva, se o teu espinho é algo dessa natureza. Aí você chega diante de Deus e diz: Deus, como Paulo fez aqui, retira de mim esse espinho, remova de mim esse espinho, elimine esse espinho da minha carne. O que foi que Deus disse? Não. Já pensou
pessoa, você chega de Deus: Deus, tira esse espinho da minha carne, tira essa pessoa do meu caminho. Deus jamais vai dizer sim para você. Entenda isso. Paulo, quando orava pelas pessoas, quando ele estava em Listra pregando, viu um jovem diante dele, e Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo disse: levanta-te e anda. Se levantou na mesma hora e andou. Um milagre. Não foi necessário ficar minutos e mais minutos orando. Quando o Eutico cai da janela ao chão morto, Paulo vai lá, abraça ele, e o menino é ressuscitado instantaneamente. Quando Paulo passa pela ilha de Malta, fica 3 meses. Todos que estavam enfermos naquela ilha foram curados através da vida de Paulo. E agora chega a vez dele. Ele tem um espinho na carne. Ele deve ter pensado: ah, vai ser fácil. Para outros eu oro um pouquinho e Deus atende, para mim vai ser mais fácil. Ele ora a primeira vez e não vê nenhum sinal de Deus. Ora pela segunda vez, a dor, o sofrimento. Ora pela segunda vez e não vê nenhuma manifestação de Deus. Nós temos aqui o que, gente? O silêncio de Deus. Quantas vezes nós oramos insistentemente, choramos e não vemos o agir de Deus, o manifestar de Deus. E aí aquele silêncio nos fere, nos inquieta. E Paulo ora pela 3ª vez, dizendo: Deus, retira de mim esse espírito, esse espinho. E depois que ele ora pela 3ª vez, Deus diz: não. Não. Deus ouviu Paulo, mas não atendeu Paulo, gente. Entenda isso nesta noite. Não estou querendo ser desesperançoso com você. Eu estou usando o realismo. Talvez haja pedidos que você faça a Deus e você nunca vai ouvir um sim de Deus. Porém, guarde bem uma coisa: nós gostamos de ouvir um sim de Deus. Nós gostamos, ficamos alegres, jubilamos com o sim de Deus. Mas nesta noite, guarde bem uma coisa: um não de Deus vale tanto quanto um sim. Aleluia. Um não de Deus é tão abençoador quanto um sim. Guarde isso no seu coração. Aleluia. Se Deus diz não para você, é Deus cuidando de você. Se Deus diz não para você, é Deus zelando pelos seus passos. Deus não quer que você se perca. Aleluia. Aleluia. Ora bacharaba canta labahai. Aleluia. Aleluia. Aí Deus disse para Paulo: Paulo, não vou atender o seu pedido. Eu não vou remover o espinho da sua carne. Não vou retirar esse sofrimento da sua carne, Paulo. Porém, vou fazer algo muito melhor. Vou fazer algo muito maior. Algo muito mais surpreendente, Paulo. Além do que você está pedindo ou imaginando. Aqui que está a grande questão. Nós temos o nosso olhar que é micro, minúsculo, enquanto o olhar de Deus é macro, é gigantesco. Deus vê o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Deus vê 10 mil anos atrás e 50 mil anos para frente simultaneamente. Então Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E aí Deus disse para Paulo: Paulo, eu não vou retirar o espinho, mas vou fazer algo melhor para você, Paulo. Muito melhor. E aí, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Você sabe o que é isso, gente? Deus dizer: quem sabe
os seus queixumes, quem sabe alguns azedumes, quem sabe algumas murmurações, reclamações, que nós achamos que são em demasia, são grandes demais. Porém nesta noite Deus está dizendo: a minha graça é maior, a minha graça é muito mais. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só o que Paulo diz no versículo 10. Depois disso, gente, permanece o espinho, fica o espinho, continua o espinho. O mundo de Paulo continuava hostil, violento, cruel, mas a vida de Paulo foi mudada, gente. A vida dele foi outra. A mudança aconteceu. Por que houve a mudança? A graça fez a mudança acontecer na vida de Paulo. Melhorou. Olha só o versículo 10. Com o espinho e tudo, ele diz: pelo que sinto prazer, aonde, Paulo? Nas fraquezas. Gente, aonde mais, Paulo? Nas injúrias. Aonde mais? Nas necessidades. Aonde mais? Nas perseguições. Aonde mais? Nas angústias. Olhem só, do ponto de vista racional, isso é inaceitável, incompreensível. Mas nós estamos trabalhando, gente, com o que é transcendente, vai além da racionalidade. É algo sobrenatural, algo extraordinário, vai além da nossa mentalidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí, vamos tentar imaginar cada um olhando para o seu ambiente, o seu habitat. Aquele espinho que te fazia gemer, chorar. Depois que vem a graça, você queria removê-lo, quem sabe deletá-lo, descartá-lo. Mas depois que a graça vem na tua vida, você olha para aquele espinho que antes fazia gemer, você começa a dizer: bendito espinho. Olha só, gente, já não significa mais ferrolho na sua vida, não significa mais aquela angústia na tua vida. O espinho permanece. Mas o que é graça então, Moisés? O que significa graça? Graça de Jesus, a graça de Deus é aquilo que traz bem-estar. A graça é um estado de vida que satisfaz. A graça é a própria vida de Cristo em cada um de nós. A minha graça te basta. E para finalizar, gente, eu morei 6 anos e pouquinho em Foz do Iguaçu. O pastor Ezequiel se lembra. Morou lá os tios dele, com quem tive muito contato, trabalhamos juntos, pois namoramos juntos lá no fundo da central. Eu morava no fundo também com o irmão Daniel Lopes Fernandes. E eu me lembro que o pastor Ivo, ele construiu uma igreja na favela da Marinha. Era a favela mais perigosa de Foz do Iguaçu. Na barranca do lado de Foz do Iguaçu, que divide com o Paraguai, na barranca do rio. E depois que ele construiu a congregação, porque o irmão de lá, irmão Antônio, que era um diácono da central, ele cedeu um pedacinho do terreno que era posse e construiu uma igreja para 60 pessoas. E aí, depois que terminou a construção, o pastorio começou a procurar dirigente. Procura um, não quer. 2 não quer. 3 não quer. 4 não quer. Que era perigosa demais, violenta demais.
Se alguém um dia for em Foz do Iguaçu perguntar o que era a favela da Marinha, vão dizer para você. Aí ele chegou em mim e disse: irmão Moisés, irmão, aceita dirigir a congregação lá da favela da Marinha? Eu falei: aceito, estou indo para trabalhar. E fui lá dirigir 1 ano e pouco. E essa congregação já começou do zero. Aliás, tinha 2 membros: o irmão Antônio, que era esse diácono que morava ao lado, que cedeu um pedacinho do terreno com a esposa dele, e 4 crianças, a mais velha com 8 anos de idade. Então o irmão Antônio era o diácono da igreja, o porteiro da igreja, abria a igreja, fechava a igreja, tirava a oferta. Era o irmão Antônio, um homem que eu tenho como referência na minha vida, admirável até hoje no meu coração, a postura daquele homem. E eu não levava a Vânia nem a Rebeca, porque era violenta aquela localidade. E quando chovia, eu ia a pé, porque o carro descia, mas não subia. E quando eu estava lá dirigindo essa congregação, um dia me veio uma ligação, e a ligação dizia: Moisés, houve uma tragédia na casa, na família do irmão Antônio. E me contaram a tragédia, e aquilo me abateu muito, que eu gostava muito do irmão Antônio, me identificava muito com ele, pela maneira dele viver, a simplicidade, a fé dele, a espiritualidade. E quando o telefonema veio, aquilo me impactou. O irmão Antônio trabalhava de reciclador, saía na rua com um carrinho, catando papelão, latinhas, para vender, para manter a família. E numa terça-feira de manhã ele saiu da casa dele, e quando ele estava no centro da cidade, onde era a antiga rodoviária de Foz do Iguaçu, um lugar muito pequeno, não sei se o Ezequiel se lembra onde era a antiga rodoviária, um espaço muito pequeno, para manobra de ônibus era muito dificultoso. O irmão Antônio passou naquela manhã dentro daquele espaço onde os ônibus faziam manobra, e ele passou, e atrás estava a menina dele mais velha, de menos de 8 anos, e ele não viu, passou, o motorista deu ré no ônibus, e não percebeu, e o rodado traseiro do ônibus passou por cima da menina, matando ela na hora. E quando veio a ligação, fiquei muito abatido. E aí naquela terça-feira, no mesmo dia, foi providenciado todo o funeral da menina. Não foi a primeira vez que nós fizemos isso lá em Foz do Iguaçu, devido a algumas carências, por ser fronteira. E fizemos o funeral, e aí passou a quarta, e a quinta-feira tinha culto. Aí fiquei pensando, eu vou para a igreja hoje, quinta-feira, e fiquei pensando, o que dizer para o irmão Antônio? Eu tinha na cabeça aquela imagem dele, na porta da igreja, como estou aqui, línguas estranhas o tempo todo, dando risadas na porta da igreja, feliz o tempo todo. E eu pensando o que eu vou falar para o irmão Antônio, para motivá-lo, animá-lo, encorajá-lo. Eu tenho que ter alguma coisa para transmitir a ele. E fiquei pensando o dia todo. Fui para a igreja pensando, eu tenho que falar alguma coisa de motivação para o irmão Antônio. E quando cheguei na igreja, já estava aberta a igreja. O irmão Antônio na porta da igreja, como sempre, uma fisionomia de paz. E o culto começou. E eu comecei a olhar para o irmão Antônio atentamente. E ele começou a dar glórias a Deus à porta da igreja, como sempre fazia. Aleluias. Uma aleluia atrás de outra. Línguas estranhas. E naquela noite eu saí daquela igreja edificado. Aquele homem tinha a graça de Deus na vida dele. Ele amava a filhinha dele. Eu sei que ele amava a filhinha, mas a graça de Jesus na vida dele não mudou o comportamento dele.
isso, gente? Aquele homem naquele dia me ensinou uma coisa que eu nunca me esqueci. Admirável, irmão Antônio. Não sei se ele vive ainda, mas desejaria um dia vê-lo novamente e abraçá-lo, porque aquele homem era um sinal da graça de Deus na vida dele. Um homem que não tinha posses, não tinha estabilidade econômica, não tinha beleza, não tinha uma casa boa, não tinha um carro bom, não tinha um trabalho, não tinha um dinheiro fixo diariamente, mas ele era feliz, feliz da vida. A graça de Deus estava na vida dele, gente. Então Paulo está dizendo, e eu quero que você entenda uma coisa: como distinguir alguém que tem a graça e alguém que não tem a graça? De vez em quando é fácil distinguir, tem hora que é difícil, mas tem hora que é fácil. Aquele que tem a graça de Deus na vida dele, se levanta de manhã, quando sai do portão da sua casa, quem sabe já passa alguém, vizinho ou não, olha para ele com desdém ou com menosprezo, e ele diz para essa pessoa: um bom dia, que Deus te abençoe. Aí ele chega dentro do ônibus ou lá dentro do carro, durante o trânsito, alguém xingando, alguém esbravejando por causa das dificuldades do mundo, e ele está em paz, alegre no seu coração. Chega no trabalho, as notícias são arrasadoras: desemprego, falências, tantas coisas desastrosas pelo mundo afora. Ele está lá dizendo para os companheiros: tenham fé, tenham esperança. Isso é graça. E aquele que não tem graça de Deus, gente, ele sai de casa pela manhã, encontra alguém que involuntariamente olha para ele, e olha de maneira despretensiosa, e ele já acha que aquela pessoa está olhando para ele com maldade, já começa a atritar-se com aquela pessoa que está na rua, que ele nem conhece. Quem sabe, chega no trabalho, tem lá aquele grupinho que fica aqui, outro grupinho fica ali. É comum na empresa, ele olha para um grupinho e diz: por que vocês estão falando mal de mim? E às vezes não tem nada a ver com ele. Aí ele sai do trabalho, quando alguém diz até amanhã, ele diz: nem sei se eu vou estar vivo amanhã. É um camarada azedo, amargo, intragável. Agora quem tem a graça, gente, é diferente. Vamos usar aqui um outro exemplo. Ele está caminhando, está indo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Se ele tem a graça, ele vê pela frente uma montanha, um grande obstáculo, mas ele vê aquela montanha como uma coisa perfeitamente superável, e como se fosse uma pedrinha no seu caminho. Ele transpõe e segue a sua trajetória. Mas para quem não tem a graça, ele vê pela frente uma pedrinha, já diz que é uma montanha que tem no seu caminho. Olha só a diferença de quem tem a graça e quem não tem. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte: e aqui estou usando uma condicional, se há espinho, é necessário que haja a graça de Deus na sua vida. Se há espinho, tem que ter graça. Agora, se existe o espinho e não tem graça, você está perdido, você está simplesmente desabado, acabado. E aí usaria uma palavra que Jesus usou no Apocalipse, quando escreve, João escreve, ele manda João escrever as 7 cartas do Apocalipse: você é um desgraçado. Jesus disse, gente, é um pobre, cego, miserável, nu. É isso. Então nesta noite, que a gente entenda, os espinhos não podem tirar o prazer de viver, gente.
E aí nós de vez em quando fazemos o quê? Nós procuramos na hora dos problemas. Não é errado, gente, não estou censurando de forma alguma, mas quando nós temos algumas coisas pela frente que são difíceis, nós começamos a procurar alternativas, procurar opções, procurar, quem sabe, algum tipo de providência. Então nesta noite eu quero te dizer: quem tem a graça já está com mais do meio caminho andado. Quem tem a graça já tem tudo para vencer o obstáculo. A graça e mais alguma coisa, a graça e mais uma opção, a graça e mais uma alternativa. Aqui está dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Vamos ficar em pé? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não sei se eu passei do horário. Irmãos, bem rapidamente, eu vou orar, 1 minuto para a gente orar, já devolvo o microfone à direção do culto. Se você ouviu esta palavra e entende que você precisa de uma porção dessa graça, você necessita, você carece, você depende. Hoje Deus está dizendo para você: a minha graça te basta. Minha graça é maior do que o teu problema. A minha graça é maior do que a tua dificuldade. A minha graça é maior do que o teu obstáculo. A minha graça é maior do que a tua barreira. A minha graça é mais, a minha graça é maior. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente rapidamente. 1 minutinho, nós já vamos estar orando e retornando o microfone. Irmãos, a gente precisa experimentar a graça que Deus oferece gratuitamente, gratuitamente, não tem custo, não tem preço. O que nós precisamos é desejar, é buscar, ansiar. Olha nesta noite para Deus e diga: Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua palavra, eu creio na tua verdade, eu creio na Bíblia, eu creio. E Deus vai fazer a diferença através da graça dele na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Não é necessário fugir do mundo, não é necessário desaparecer do mundo, não é necessário você se ausentar do mundo, não. Fique onde está, a graça faz toda a diferença na sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos orar então? Deus de toda graça, Deus de toda glória, Deus de todo poder, nós estamos na tua casa, Pai. Nós usamos a tua palavra, Senhor. Nós pregamos a tua palavra, Senhor. E eu sei que o Senhor se responsabiliza pela tua palavra. Eu sei que o Senhor se responsabiliza pela tua palavra, Pai. E aqui está esse povo diante desse altar, os que deixaram seus assentos e se colocaram diante desse altar, crendo na tua palavra, Pai. E o Senhor é conhecedor do coração de cada um. O Senhor conhece a nossa estrutura, o nosso limite, a nossa deficiência, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, o nosso sofrimento, o nosso queixume, o nosso azedume. O Senhor nos conhece, Pai, nas angústias, nas aflições, por causa do sofrimento, por causa do espinho. Nesta noite, Pai, eu te peço, na condição de um pregador da tua palavra, na condição de um servo, na condição de um ministro, Pai, nesta noite, que tu venhas ao encontro de cada um neste lugar, Pai. Que haja o preenchimento do coração de cada um, que haja uma porção da tua graça, Pai, para suplantar o sofrimento, para sobrepor ao sofrimento, para superar o sofrimento, Pai.
Pai. Eu sei que Tu estás fazendo isto, Pai. Eu sei que Tu estás neste lugar, e eu sei que coisas maravilhosas estão acontecendo, e a Tua graça invadindo muita gente, e a Tua graça entrando no coração de muita gente, e a Tua graça inundando muita gente. Eu sei que nesta noite, Pai, olha para os que estão diante desse altar, os que estão nesta igreja, Pai, e que haja uma experimentação extraordinária da Tua graça, da Tua graça, da Tua graça. Olha para cada um, meu Pai, e honra a fé de cada um dos Teus filhos, Pai, e que a Tua graça venha fazer toda a diferença, toda a diferença, toda a diferença. Ó Deus querido, que Tu venhas ao encontro de cada vida, Pai. Eu creio que nesta noite, Pai, coisas maravilhosas Tu estás fazendo, Pai, e nós veremos e nós ouviremos testemunhos da Tua graça, da Tua graça, da Tua graça.